Conseguimos. Conseguimos. O som tá bom, meninas? Tá ótimo. Conseguimos, isso que importa. Tá bom. Nossa, doutora! Conseguimos agora, hein? Você também? Agora, não. Não, agora me deixar segurar escapar. aí com o reiki, com amor, com tudo, e você não vai sair enquanto não falar desse projeto incrível. Jô, você apresenta, eu apresento, como que faz agora, amiga? Eu apresentar, Adri. Bom, então, pessoal, eu sou a Adriana Macedo, estou aqui hoje no canal da Josi, né? Essa live era para acontecer pelo canal do Projeto Despertar, mas a gente teve aí uns contratempos de conexão e tá tudo certo. Então, estou aqui hoje com a doutora Doris Umeres. Doutora Doris Umeres é uma enfermeira aí com uma vasta experiência em saúde mental, que eu vou falar o currículo dela, e ela vai falar hoje pra gente sobre saúde mental e o cuidado integral. E esse cuidado, gente, é com os profissionais da enfermagem. Porque o profissional ele cuida tanto dos outros, né? Se dedica tanto, e quem olha para eles? Então a doutora tem um projeto incrível e ela vai compartilhar. Mas para a gente não perder tempo, eu vou fazer aqui uma breve apresentação dela, e se faltar alguma coisa, ela complementa em seguida. Bom, a doutora Doris, ela é bacharel em enfermagem pela Escola Paulista, né? Pela USP, de Ribeirão Preto. É mestre em enfermagem também psiquiátrica pela USP. Doutora em enfermagem pela USP. Foi docente da Escola de Enfermagem da USP. Também chefe do departamento da Universidade de Guarulhos, de 1986 a 2011. Foi docente da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, que é onde eu atuo, né? Sou servidora lá. Ela também participou de cursos de graduação, pós-graduação, coordenação do curso de pós-graduação Lato Sensu em Enfermagem e Saúde Mental da Unifesp. Foi também coordenadora da unidade do programa de emergência psiquiátrica no curso de residência da Unifesp. Escreveu vários capítulos de livros, inúmeros artigos publicados nacionalmente e internacionalmente. Então, é alguém que entende do assunto. E ela ainda é coordenadora da Comissão Nacional de Saúde Mental do COFEM. Idealizadora e coordenadora do Programa de Atendimento em Saúde Mental aos profissionais de saúde, né, da enfermagem, que é a enfermagem solidária até o momento. Ela também é avaliadora de instituições e de cursos aí pelo INEP e pelo MEC. Então, estou falando da doutora Doris Umeres. Bem-vinda, doutora Doris. Bom, a Jo, né? A Jo eu já apresentei várias vezes, ela já está aqui no canal dela, todo mundo já conhece, mas ela também é uma enfermeira incrível, aí com especialização em terapia intensiva, também é uma professora, escritora, participa dos projetos. Então, pessoal, passo aqui a palavra, né, para a doutora Doris, aí fazer alguma complementação da apresentação dela. E eu estou muito curiosa, doutora Doris, para saber qual é esse projeto aí para a saúde mental dos profissionais da enfermagem. Compartilha conosco aqui. Sim, me preocupa muito essa questão de integração antes de eu falar um pouquinho do projeto, de integração do cuidado. A única profissão que fala que cuida integralmente é a enfermagem. Cada profissão da área da saúde tem um objeto específico, né? Ou é a reabilitação física, ou é a reabilitação psicossocial, mas a enfermagem fala, e está na nossa lei, que nós cuidamos integralmente. Só que, durante toda a minha vida profissional, eu nunca vi um enfermeiro sentado, cuidando emocionalmente do paciente. Então, essa é alguma coisa que nós vamos ter que avançar. Senão, nós temos que parar de dizer que cuidamos integralmente. Porque cuidar emocionalmente, você tem que parar, né? E o que aconteceu nesse projeto? A Jo, essa menina de ouro, que vai subir montanhas, né? Você falou esse
um monte de coisa aí, mas é por causa da minha idade. Eu sou obrigada a ter esse monte de coisa, né? A Jo não podia ter tudo isso, né? Tão mocinho. E nós atendíamos os pacientes na comissão de saúde mental, os enfermeiros, e a gente estava tendo notícia de muitos casos de tentativa de suicídio no trabalho, o que já dá uma sensação de que coisas no trabalho podem não estar bem, né? Mas quando nós estávamos trabalhando essas questões, chegou a pandemia e nós tínhamos certeza que não podíamos, de maneira alguma, deixar os profissionais à deriva. Se eles já sofriam antes da pandemia, com a pandemia, nós pensamos, então, por uma intuição do Dr. Manuel, que era o presidente à época, ele me disse, nós temos que fazer alguma coisa. E nós temos que atender a enfermagem do Brasil. E está nas tuas mãos. Bom, claro que eu fiquei muito assustada, mas fiz um projeto e comecei a convidar pessoas. Como trabalhei muito tempo na saúde mental, na pós-graduação, eu tinha muitos contatos. E foram aparecendo pessoas, até essa linda aqui, né, que eu amo de paixão, que é a Josilene. E nós fizemos um projeto, vimos que a lei permitia que nós pudéssemos atender aos enfermeiros, que o Código de Ética dos profissionais de enfermagem permitia, e aí então era como atender, né? De forma, então nós já sabíamos que não íamos fazer terapia. O que nós queríamos era abrandar aquele sofrimento. Era ouvir empaticamente. Era estar com ele, né? Para que ele tivesse a certeza de que sozinho ele não estava. Era um lugar que ele podia chorar, que ele podia reclamar, ele podia tudo, né? Até porque a saúde mental sabe que não sabe. E quanto mais ela sabe que não sabe, melhor ela fica. Por quê? Porque eu perguntar se a Josiane tem passado, a Josiane tem um passado na história de vida dela? Sim. Tem. Você vê o passado dela? Não vê. Ela tem futuro? Você tem futuro, Jô? Tem projetos, tem certeza que vai longe, que vai escrever muito, né? Mas o que é o passado? São as recordações de mim mesmo, do meu eu. E o que é o futuro? É uma imaginação dos meus eus. Então, eu vou projetando, né, o que eu vou fazer daqui a pouco, o que eu vou fazer daqui a um ano, né, até a gente chegar perto daquela coisinha ruim, assim, de morte, que a gente empurra mais para frente o projeto, né? E, então, a saúde mental trabalha só com a subjetividade. Nós não trabalhamos com nada concreto como é o corpo. Então, se tiver um corte no corpo, na hora o enfermeiro viu que tem um corte. E que ou tem que suturar, ou tem que colocar um curativo, mas é visto, é concreto, né? Se a pessoa sangrar pelo ouvido, sangrar pela
sabe? Nós estamos vendo. Mas a história de vida da Jo é só ela que sabe. E nem ela sabe de tudo. Porque nem nós não sabemos tudo de nós. Né? Nós sabemos mais que ninguém de nós. Né? Mesmo que o médico diga, não, você tem que tomar isso, aquilo. Nós é que sabemos de nós. Mas também nem sabemos tudo. Então, a saúde mental trabalha só com a subjetividade. Então, quando nós vamos atender uma pessoa, eu não sei nada dela, a não ser o que ela me conte. E eu tenho que me calar, eu tenho que calar o meu eu. Então, é mais ou menos assim, quando a gente pensa na escuta empática, é mais ou menos como um autor, né, que eu admiro muito, que chama Moreno. Ele dizia assim, você tire os teus olhos e coloque os olhos daquela pessoa para você poder ver o mundo como ela vê. E dizia mais, muitas coisas, mas uma outra ele dizia, tire a sua pele e vista a pele dela. E cale-se, né? Porque o meu eu, naquele momento, ele tem que ficar apagado, porque tudo que importa é a dor do outro, né? Não adianta eu dizer, se você me disser, eu estou mal, eu estou levantando indisposta todo dia, eu dizer para você, o que você acha de fazer yoga? Olha, o bom, recomendado, claro que é maravilhoso. Mas eu jamais vou indicar nada para alguém, porque eu não sei nada da vida daquela pessoa. Então, se eu estou indicando yoga para você, eu que vou fazer, porque deve servir para mim. Né? Nós não damos conselhos. Né? Nós estamos com a pessoa. E foi assim que nós iniciamos, no dia 26 de março de 2020, às 7 horas da manhã, nós iniciamos o atendimento. Na época, nós tínhamos 5 links de entrada, então entravam 5 enfermeiros de saúde mental, ficavam 3 horas no plantão, saíam e entravam mais 5. E o nosso atendimento era, que todo mundo achou meio louco, né? Mas deu certo. Era de 24 horas, todos os dias da semana. E lá estavam, né, com compromisso, com responsabilidade, os enfermeiros de saúde mental. Ouvindo a dor e o sofrimento que eles estavam passando. Inicialmente, o sofrimento... Deixa eu só perguntar para vocês, eu tenho um tempinho? Eu tenho um tempo? Pode sim, já falamos demais, né, Ju? Tem? Eu fiquei preocupada de que, como eu entrei atrasada, eu não tivesse tempo, né? Isso era só isso. Eu vou contar para você. A Ju até sabe, mas vou te contar como foi o nosso projeto. O primeiro dia, claro, foi de uma ansiedade terrível para nós, né? Será que vão ligar? Será que não vão? E começaram a ligar, né? O COFEM tinha feito já umas chamadas, começaram a ligar e as pessoas sempre no plantão, entrando, saindo. E no começo, nós ainda tínhamos poucos casos de morte do Covid. Então, o que eles diziam era medo de se contaminar.
Mas rapidamente pararam de falar esse medo de se contaminar, claro que variava de uma pessoa para outra, mas o forte era isso, medo de se contaminar. Depois eu não tenho EPI. Chegou o EPI. Aí eu não sei usar EPI. Eu tenho medo de usar o EPI, me contaminar na hora que eu entro, na hora que eu saio daquela roupa de lunático, né? Muito bem, aprenderam a usar o EPI. Aí tinha aquele momento, assim, que a gente tinha que pensar muito, o que faziam com a enfermagem? Que era assim, eles tinham que ficar 6 horas vestidos com o EPI, trabalhando 12 por dia. E eles começaram a nos dizer que eles ficavam 3, 4 horas sem tomar nada de líquido para não ter que urinar. Muitos usavam fraldão caso acontecesse alguma coisa, porque era uma ordem expressa praticamente para o Brasil inteiro. Ninguém podia sair, porque tinha pouco EPI. E teve um momento em que um rapaz entrou e disse assim, então, chegaram máscaras N95. Eu disse, que coisa boa, ele disse, mas é só para os médicos. Ele disse assim, porque nós podemos morrer. Eles é que não podem. Então, ele fazia quase que com raiva aquilo, mas era sentido, era sofrido. Ele pensar que estava sendo colocado como num outro nível de pessoa que podia morrer, né? E depois começaram a aumentar muitos casos de morte. Quando nós chegamos nos 4.000, que a gente nem acredita, né? Que teve 4.000 mortes por muito tempo. E então era o medo muito grande de contaminar a família. Esse medo de contaminar a família fez com que eles levassem a família para fora, para outro lugar, ou para a casa de algum parente, ou para o sítio, ou eles se mudassem. E tinham histórias assim interessantes, né? Um rapaz que dizia que ele dormia só no alpendre. Ele tomava banho lá num quartinho no fundo e dormia no alpendre. E quando todo mundo levantava, ele exigia que passassem álcool em todo lugar ali que ele estava, de medo de contaminar a família, né? E muitos, isso era assim, geral, né, Jô, deles dizerem que chegavam e entravam pelos fundos da casa, tirava toda a roupa, já se passava álcool e entrava direto. Um rapaz disse que uma vez veio o filhinho correndo para abraçar ele e ele teve que se desviar. E isso ele disse assim, com muito sofrimento, né? Ter que negar o filho. Passado assim, esse momento de família durou muito tempo. Até porque eu acredito que eles pensassem que a pandemia, e nós acho que pensávamos também, ia durar 2 ou 3 meses. E não 2 anos ou mais, porque nós estamos na pandemia, né? Uma doença única que mata mais de 100 pessoas por dia é pandemia, não é endemia, né? Então, assim, está todo mundo tapando o sol com a peneira, mas nós estamos com um número ainda muito alto de mortes, né? E sempre, assim, um sentimento de colocarem que eles trabalhavam em equipe multiprofissional
mas que não era verdade. Estou lembrando dos meus atendimentos, ou depois você pode até falar alguns, né? Porque eu estou lembrando dos que eu atendi. E diziam assim, quando o paciente evacua com Covid, só fica a enfermagem, né? E a gente tem que virar, às vezes, uma pessoa muito obesa. E a gente fica muito cansado, fica transpirando, para deixar ele limpinho, arrumado outra vez, troca tudo, troca a cama inteira, troca ele, dá um banho, para ele ficar também confortável, né? Aí, tudo bem, volta a equipe. Se ele começar a vomitar, a equipe está fora também. Na hora das manobras de mudança de decúbito, que não eram fáceis nem para o paciente e nem para a enfermagem, muitos diziam, a gente até pede ajuda, mas esse é da enfermagem. Então, a enfermagem, ela fica muito próximo do paciente, né? É a única profissão que fica às 24 horas do dia ao lado do paciente. Então, ela vai pegando, né, tudo que se passa. Então, se o paciente está consciente, ele fala com ela. Tanto que foi a enfermagem que começou a esconder o celular, levar e dar para ele falar para a família, pelo menos a hora que ele estava sendo entubado, que talvez fosse a despedida, né? E depois aí viram que dava resultado falar com a família e não teve problema. Mas inicialmente era até escondidinho isso, né? E eles contavam e contavam assim, olha, eu acho que eu fiz bem, sem ter certeza, né? Mas eu acho que eu fiz bem, porque pode ser a última vez. E era, a maior parte, depois da intubação, a maior parte foi a última vez, né? Então, eu via que os enfermeiros, muitas vezes, choravam juntos, né? Choravam no grupo, mas estavam ali, firmes, tentando ajudar de todas as formas os colegas que estavam na linha de frente. Aí receberam aplausos. Quando nós recebemos aplausos, né? Quem nunca recebeu, você imagina, ficamos numa alegria só, né? Aí, já 2, 3 dias depois, já começou uma onda de crítica às pessoas que estavam de branco. Então, o metrô São Paulo ficou metade, todo mundo se amontoou numa metade do metrô e uma enfermeira sozinha, porque estava de branco. E aí eles falavam coisas para ela, né? Você é irresponsável, você não tem consciência, você está contaminando todo mundo, né? Depois isso aconteceu muito em quase todos os lugares do Brasil. Aconteceu no ônibus, aconteceu na rua, a ponto da gente pedir para os profissionais não usarem mais branco. Mesmo o branco sendo identidade do profissional, né? É você tirar uma parte da identidade dele, né? E voltavam as coisas. Uma noite uma moça me disse, eu matei minha mãe. Eu disse, você matou sua mãe como? Ela disse, ela morreu de Covid. Aí, por mais que eu dissesse para ela que qualquer um podia contaminar o outro, ela dizia, fui eu, ela é a dose.
E a gente fica muito preocupado quando vem esse sentimento, né, que é um sentimento de culpa, porque é um sentimento que a pessoa não se perdoa. Porque nós não somos pessoas de acertos, né? Nós somos pessoas que erramos, que acertamos, então a gente tem que se perdoar, né? A gente tem que aprender a se perdoar para não viver carregando culpa, porque a culpa te leva, assim, a sofrimento muito grande, né? E nem sempre é real, né? Às vezes a tua leitura foi de culpa. Daí teve um tempinho que foi baixando os números, os atendimentos, nós fizemos uma reunião com todo mundo e dissemos, gente, vamos parar? Acho que todo mundo já entendeu, vamos parar. Foi. Nós acho que paramos uma semana, né, Ju? Aí faltou oxigênio em Manaus. Foi o pedaço mais triste que eu senti. Não sei você, Jô, se viveu outros momentos, assim, era muito triste. Eu me lembro de um rapaz que entrou e ele estava tão irritado, e ele dizia assim, o que eu vou fazer? Eu preciso de oxigênio, eu estou vendo eles morrerem que nem peixe fora d'água. Se abanar, adiantar, eu vou abanar cada um. Então, assim, naqueles momentos que eles falavam de tanto sofrimento e como eles queriam salvar os pacientes, eu percebi como a enfermagem é comprometida com o paciente, né? Ela não aceitava que os pacientes ficassem ali sem nada. Tá bom, ele podia morrer, mas morrer com mais dignidade, né? Morrer sem tanto sofrimento, porque morrer por falta de oxigênio, quer dizer, uma coisa maluca que a gente não é capaz de acreditar que num hospital não tenha oxigênio, né? E não tinha oxigênio no estado de Manaus. Então, os pacientes morriam do jeitinho que ele falou. Eu fiquei imaginando o simbólico que ele colocou, eles morrem como peixe fora d'água. Eu imaginava, assim, né? O que devia ser a aflição deles verem o paciente sentindo aquela falta de ar até a morte, né? E não poderem fazer nada. E acho que aquilo que ele me falou, se abanar adianta, eu vou abanar. Eu juro que eles abanariam. Eles fariam qualquer coisa, né? Eu acho que foi, assim, um dos momentos mais tristes, mais sofridos que a gente viu a enfermagem passar na pandemia. Também as pessoas de Manaus, né? Acho que foi, né, Jô? O pedaço mais isso é maravilhoso. A gente poder ouvir, doutora, né? É maravilhoso a gente poder ouvir esses relatos de uma maneira pelo seguinte, de mostrar para a sociedade uma realidade que elas não enxergam que a enfermagem passa no dia a dia nos plantões, né? A gente tem visto aí, o Hospital São Paulo é o maior hospital público que tem aqui no país, né, e em São Paulo também está aí fechando as portas, né? Hoje teve a notícia do fechamento das portas do pronto-socorro para uma reforma, e aí você pensa assim, como que a sociedade vai ser atendida nesse momento? E a enfermagem, a senhora falou muito bem, a enfermagem ela já está sofrendo há muito tempo, né? A pandemia ela só veio ressaltar essa situação do que a enfermagem está passando há muitos anos, né? Com falta de equipamento, sem remuneração, muitas das vezes sendo assediado, sofrendo esse assédio moral, emocional, diante da assistência. Nós estamos aí hoje, no dia de hoje, comemorando o Dia dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, que é o maior quantitativo de profissionais inscritos nos conselhos regionais.
Então, eu deixo aqui meus parabéns a todos os auxiliares e técnicos de enfermagem no dia de hoje. Sem vocês, a assistência não flui, a assistência não acontece, o banho de leito não é feito, a troca de curativo, como a doutora Doris falou, durante a pandemia não é feita, a medicação que precisa ser instalada não é realizada, porque quem faz esse cuidado girar e acontecer na instituição pública ou particular é o profissional da enfermagem. Então, uma salva de palmas a todos vocês, muito mais do que aplauso, é reconhecimento, é boa remuneração, né, é serem premiados pelo aquilo que vocês fazem. E a gente está aí nesse mês importantíssimo, que é o mês da enfermagem, né, e falando sobre toda essa questão, falar da saúde mental é muito importante. Então, hoje, trazer toda essa sua experiência durante a pandemia. Ontem nós tivemos aqui o Dr. Manuel, que foi o pai desse projeto Enfermagem Solidária. A doutora Doris é a mãe dessa criança, né? A gente dá, como diz, né? Tem uma passagem bíblica que diz assim, que a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Então, ontem a gente esteve com o pai do projeto, hoje com a mãe do projeto. Isso para a gente é uma honra poder estar aqui trazendo esse entendimento para a enfermagem, mostrando esse lado da enfermagem, expertise, na saúde mental, que pouca gente conhece, né, Adriana? Tanto também na questão das práticas integrativas, que é o escopo do projeto Despertar, mas a gente vai falar do cuidado integral do profissional da enfermagem na saúde mental. Então, doutora, todos esses relatos a gente viveu, a gente vive, não tem como esquecer quantas vezes mães que acabaram a gestação, tiveram que voltar durante a pandemia para assistência e não podia voltar para casa para amamentar os filhos. Quantas histórias a gente já ouviu isso durante os atendimentos da enfermagem solidária, né, doutora Doris? Quantas pessoas falando que ia se matar, iam tirar suas próprias vidas porque não queria voltar para casa para contaminar o pai, a mãe, a avó, o filho. Né? Quantas pessoas, os familiares, não permitiam voltar para casa nem para pegar roupa, porque não tinham medo desses profissionais contaminarem a família. Quantas histórias tristes, gente que ligava para a gente, né, chamava a gente no chat chorando, porque queria ver o filho e não conseguia falar com a família, porque muitas das vezes não tinha nem carregador para carregar o celular, para conversar ali com o familiar. Então, é uma questão muito importante. E eu fui voluntária, estou voluntariando nesse projeto, e a doutora Doris, né, no início a procura foi tão grande, era 24 horas, de domingo a domingo, entra 2 horas da manhã, entra 3 horas da manhã, me socorre 4 horas da manhã, me socorre às 6, eu estava lá. Sempre quando ela chamava, eu não, pode deixar que eu entro, vai descansar que eu estou lá. E realmente, esses profissionais eram 3 horas da manhã, eles entravam, 4 horas da manhã eles entravam, 5 horas da manhã eles estavam lá chamando a gente para conversar, 6, 7 horas. Eu terminei meu plantão, estou passando meu plantão, quero conversar com alguém para entrar melhor, para sair melhor ou voltar para minha casa melhor. Então, é um projeto que realmente precisa ser expandido, precisa aí muitas pessoas conversarem sobre isso, né, falarem mais sobre saúde mental dentro das instituições, e ter essa liderança da doutora Doris é muito importante nesse projeto, porque é um projeto que a gente precisa levar nas instituições e não só ficar no nosso Conselho Federal, mas muito mais além, né. E no dia 18 agora, doutora, a gente teve aí a luta antimanicomial, que eu sei que a senhora aí é precursora de muitas desses debates em prol da assistência da enfermagem. Só para que as pessoas entendam, caso revigore, né, essa lei de voltar ao manicômio, sabe quem vai ser trancafiado, como era antigamente? Nossas crianças autistas. Quem tem depressão, quem apresenta algum surto psicótico, e essas pessoas que eram trancafiadas, porque a sociedade ela não tinha entendimento do que era a questão da saúde mental. Então, essa luta ela é muito importante, ela é de todos nós, ela é de todos os profissionais, ela é da sociedade. Então, a gente precisa aí, sim, falar muito mais. Eu gostaria que a doutora Doris falasse um pouco para a gente essa questão da saúde mental também dos profissionais nessa luta tão importante que é a luta antimanicomial. Pois é, Ju. Eu fui
por uma surpresa, né, eu fui chamada em Rondônia porque tinha uma unidade que acreditavam que não estava adequada. Meu susto foi muito grande, porque eu entrei no manicômio. Então, claro que eu vivi nos manicômios, né? A minha vida profissional foi quase que inteira dentro dos manicômios. E, assim, é impensável alguém acreditar que aquele lugar, porque não são as paredes, não é isso. É a cultura. Aquilo, eles não deixam de ser considerados gente. Se está frio, às vezes eles estão nus e descem, porque são mandados a descer. Tinha uma caneca no banheiro, pendurada no banheiro, que era o lugar deles tomarem água. Então, era tudo tão triste. E eu voltei. Então, assim, eu não acreditava que ia chegar à reforma. Lutei em todos os movimentos pela reforma. Eu ficava assim, acho que não vai acontecer. Aconteceu. Aí, nossa, tudo foi ficando maravilhoso. Eu sempre dizia, eu tenho muito medo das pessoas que não conhecem, conhecer o manicômio. Porque o problema do manicômio não é a estrutura dele, que é horrorosa, mas não é aquilo, é a cultura manicomial. E eu já entrei em CAPS, que eu chamo de capscômio, porque é CAPS que tem toda a característica manicomial. E fui para Rondônia, nessa distância, fui para Rondônia para ver uma unidade psiquiátrica, onde deveria internar, pela lei da reforma psiquiátrica, pacientes em surto agudo. E tem o percentual que pode internar, sendo o máximo de internação 30 pessoas. Quando eu entrei, então, a primeira coisa já foi super interessante na psiquiatria, né? Eu não sei se tudo é tão horrível que eu acho até que é interessante. A chefe de enfermagem no hospital, ela disse, mas a senhora quer ir lá? Eu falei, claro, vou lá conhecer. E vou vir também outras vezes, né? Não vou vir agora. Mas eu quero ir lá. Mas, ixi, é longe, é quase 1 quilômetro, porque é a última unidade. Eu já sabia. Nós sempre ficamos na porta do fundo, né? Então, vamos lá, 1 quilômetro, vamos fazer exercício. Vamos. Ela foi até na porta. Deve ter se cansado até, coitada. Não é uma decisão dela. Quando eu entrei, já começou, tinha uma auxiliar comigo, ela começou a gritar. Fulano, sabe? Eu já comecei a não acreditar que tinha chave. Abriu-se a primeira porta. Apareceu uma moça com um retardo mental, nuinha. E daí, quando nós chegamos, ela devia estar nua o dia inteiro. Mas como nós chegamos lá, e ela tentava falar umas coisas pra gente, a moça levou ela para... Vamos botar uma roupa. Ela voltou de calcinha e uma blusinha. E foi tão elogiada, como se ela estivesse agora maravilhosa. O que é isso? Né? Aí todo mundo com uniforme igual. E grande para servir em todo mundo. Então, você imagina, Jô,
eu vesti um uniforme seu, que ela é 2 de mim. Então, era uma coisa, assim, um jeitinho que era antigamente, né? Os pacientes, assim, todos eles cheios de medicação, nem conseguindo falar, tudo sentadinho, quieto, único, chave. O primeiro corredor tinha uma tranca e chave. E gritaria outra vez. Os funcionários gritando com a chave. O paciente, tudo quietinho, tudo amarrado. Todo mundo no chão, sem lençol, tudo em contenção. Eu olhava aquilo e falava, não posso acreditar nisso. Aí quase matei o pobre do enfermeiro, mas que também não tinha autonomia, ou não quer ter autonomia, sei lá. E fomos, então tinha uma paciente no isolamento, trancada. Todas as enfermarias tinham uma grade trancada. E a gritaria para a gente ver dentro da enfermaria, que eu queria entrar em todas. Bem para dar trabalho mesmo, né? Tinha que gritar para todo mundo, porque não sei quem que tinha chave. Aí, tinha uma paciente no isolamento com 2 lençóis. Isso você já sabe o que significa. Ela pode se suicidar em qualquer momento. E numa sala trancada, a chave, que ninguém sabe onde está essa chave, ninguém salva essa paciente. Né? Então, no lugar que ela deveria estar protegida, ela está desprotegida. Foi, assim, horrível tudo. Então, tinha um espaço maravilhoso, aberto, agramado, ninguém usava. Tinha uma quadra de futebol cheio de mocinhos esquizofrênicos, que ninguém nada, todo mundo amarrado lá. Não sei porquê, né? Mas é uma coisa que não é um perfil da psiquiatria. Na psiquiatria, coisa mais rara é a gente ver alguém contido. Geralmente amarra quando não tem a experiência de lidar com ele no relacional. E aí foi assim, muito triste que no dia seguinte eu voltei, nós conversamos com o psiquiatra e com os residentes. E para eu ter força para falar para ele, eu disse, eu sou doutora em enfermagem. Eu tenho certeza que ele não era doutor em medicina. Então, ele não conseguiu nem uma vez me chamar de dona. Ele continuou me chamando de doutora, porque eu falei muito brava, dizendo, das grades, o que são essas grades? Ele falou, mas você está preocupada à toa. É só porque ela foi colocada por causa da pandemia. Mas vai ser... Eu falei, tá bom, vamos acreditar que foram colocadas por causa da pandemia. Por que a chave? Por que está tudo trancado? Essa resposta ele não deu. E aí eu disse assim, o senhor já leu a lei da reforma psiquiátrica? Que no máximo pode ter 30 pacientes? E o senhor está me contando que foi muito bom construir uma outra ala para ter 72. Então, o senhor está contra a lei. Eu fiz um relatório, e esse relatório está no Ministério Público. Eu fico, às vezes, com pena do enfermeiro, porque ele vai sofrer, né? O jogo, você saiu um pouquinho, e eu fiz um relatório dessa visita. E, na verdade, a gente tinha uma pessoa do Porém, que era a única que podia ter voz de polícia, né? Porque eu não posso, e nem as outras 2 pessoas que estavam me acompanhando também não podiam.
era eu que falava, mas ela estava junto, porque ela é conselheira. Então, ela pode ter isso. Eu contava ela ali, né? Eu vou ser presa aqui, mas eu dou a salva porque eu estava com a moça que pode ter. E esse relatório que nós fizemos já está no Ministério Público. Então, tudo indica que vai melhorar. Mas, imediatamente, quando eu fiz o relatório, mais de 5 presidentes me chamaram para eu ir nos estados deles, porque é fruto daquele estudo. Então, é uma tristeza a questão da saúde mental, e a hora que o nosso presidente, eu não quero que ele seja meu, tá? Mas ele quebrou a reforma psiquiátrica. Ele só não quebrou porque ela é lei, mas ele criou uma nota técnica para o hospital psiquiátrico que fica na rede. Né? Então, você tira a pessoa, a lógica da reforma psiquiátrica é: eu tiro a pessoa do hospital especializado, levo para dispositivos comunitários, para CAPs, para centros comunitários, e o tratamento é ali. E a unidade psiquiátrica, ou CAPS 3, faz internações quando necessário. E, claro, ele entra em surto, quando ele entra em surto, mas ele não é louco de pedra, portanto ele fica bom um tempo, porque ele entra em surto. E aí, o presidente fez o quê? Ele colocou o hospital na rede. Então, ele tirou a desinstitucionalização, né, que era um dos princípios importantes. E agora ele dá mais verba no hospital do que para os dispositivos comunitários. Então, a tendência, se ele se mantiver, é isso acontecer. A gente fica muito triste, porque muitas famílias gostam disso. Elas não querem os pacientes. E eu digo sempre para as famílias: se o teu filho fosse canceroso, você tinha que cuidar dele. Se teu filho tivesse um problema no coração, você ia cuidar dele. Ele tem um problema mental, você tem a obrigação de cuidar dele. Bom, claro que eu acabava odiada, né? Era odiada, mas eu sempre fiquei do lado do paciente e luto o tempo inteiro. Eles não podem voltar àquele momento, né, em que eu vi no Rondônia, foi um retorno àquilo. Né? Tinha uma mocinha bem jovem, e a maior parte dos que internam com surto são jovens. Até porque muitos com esquizofrenia, e eles tendem a ter esquizofrenia muito cedo, na adolescência. Então, tinha uma mocinha, ela devia ter acabado de internar, porque estava com o cabelo tão bonitinho, cortadinho, assim, raspadinho aqui atrás, na frente, toda bonitinha, aquele cabelo está horroroso. Então, eu perguntei para ela: como é que você está? Ela falou assim: mãe, do jeito que a gente pode estar aqui. Como é que é isso para você, estar aqui? Ela falou: toda a sociedade tem que ter um lugar para ficar as pessoas como nós. Eu falei: que jeito? Você é igual a mim. Ela disse: não, eu sei que eu não sou. Eu tenho que ter esse lugar para ficar onde a sociedade não sei. E daí eu abracei a menina. Ela me empurrou assim pelo ombro, eu disse: não chora. Eu não estava chorando, mas essa hora eu lacrimejei. Ela disse: não chora, porque eu fiz muita força para aprender a não chorar.
Então, só essa fala é para a gente ver assim, sem ter feito mal nenhum para ninguém, né? É sempre tido, né, como violento, a hora que alguém arruma não sei o quê, rapidamente eles têm uma tendência, a gente vê tantas pessoas, né, que batem na cara do outro, que agride a mulher em casa, não são loucos, né? Deveriam estar lá no... Então, eu vejo, né, quando os outros presidentes me chamaram, eu fiquei pensando, nós já estamos com mindfulness. É uma das realidades mais tristes. Eu não acreditava, agora que eu entrei naquele lugar, eu não acreditava que eu ia ver aquilo de novo. Porque mesmo quando eu falava, ó, gente, cuidado, isso aqui está virando capsicônio, não era não, ruim, estava ainda direitinho. Era meio que um aviso. Aquele era tenebroso. Era igualzinho. Muito triste. Acho que a gente tem que parar, né? Pode falar. São experiências tão ricas, né? Que muita gente aí que está na área da enfermagem, às vezes nem imagina passar por isso. E tudo que a doutora falou, essa questão mesmo do medo, do pânico dos profissionais, eu vivenciei isso na pele lá no Hospital São Paulo, no pronto-socorro, os profissionais com medo, até de ir ao toalete. Uma colega minha, ela não ia, ela ficava a manhã inteira segurando, eu falava, você vai pegar uma infecção. Ela, ai, Adri, pelo amor de Deus, eu tô com medo de morrer, meus pais são cardíacos, são hipertensos, imagina se eu levo. Então foi terrível, eu presenciei isso. E essa outra questão dos familiares, né, das visitas serem suspensas, os filhos estarem ali com seus pais e terem que ir embora, não poder ficar com o pai. E eu, quantas vezes, vou falar isso agora aqui em rede, né? E eu pegava ali o meu celular, ia lá para essa paciente, falava, olha, grava aqui um áudio para o seu filho. Fiz isso várias vezes. Eu achava, gente, falei, não sei se essa mulher vai estar viva amanhã. O filho não vai poder. Se eu estivesse no lugar dele, eu queria que fizessem isso também. Se fosse a minha mãe e o meu pai, então, como a doutora falou, a gente tem essa sensibilidade. E ali eu pegava o celular, gravava o áudio dela, mandando um abraço para o filho, para o marido, olha, eu tô bem. Rezem por mim, eu mandava todos os dias, até que um dia alguns vieram a falecer, e hoje eu tenho ainda contato com a família, né, porque foi a última lembrança que eles tiveram da mãe. Às vezes eu fazia um vídeo, falava, olha como a sua mãe acordou hoje, ela tá bem, fica tranquilo, porque eu não podia entrar. Então foi assim, foi muito desesperador. E ter o projeto lá no hospital ajudou muitos profissionais, porque eu via minhas colegas para dar plantão em pânico, elas entravam assim, se trocavam. Ai, gente, eu tô com medo de ir para aquela sala de emergência. Ai, eu tô com filho pequeno, e se eu morrer? E se eu contaminar? Gente, eu sofri na pele, assim, de ver todo esse sofrimento das pessoas. Agora, um ponto eu até agradecia de morar comigo, né, de morar sozinha, porque eu não tinha ninguém em casa, mas aí tinha aqui no prédio os idosos, e eu falei, eu sou da área da saúde, se algum idoso pegar Covid, vou dizer que fui eu que levei, porque ninguém estava saindo, só eu que ia trabalhar. Então foi um desafio muito grande, né? E assim, o fato de estar nas práticas, de ser reikiana, o reiki me ajudou muito a manter meu equilíbrio, as práticas também ajudou muitas pessoas lá dentro, como a doutora falou, às vezes não tem muito que julgar, que falar, você não sabe. A pessoa está ali depressiva, com medo, vamos lá, trabalha. Não, não é assim. Para mim, eu tirei de letra. Mas eu vi muita gente, assim mesmo, entrar numa depressão profunda, até ter ideias suicidas. Quantas vezes eu estava aqui em casa, o telefone tocava, Adri, pelo amor de Deus, eu não quero trabalhar, eu tô com medo de morrer aqui. E aí? Eu ia fazer uma oração por ela, e isso falando dos profissionais, porque tinha os pacientes, né, internados, todos em pânico, achando que ia morrer. Enfermeira, eu vou morrer agora. E eu pegava os nomes, mandava para rei, até para um terapeuta. Então, foi um desafio muito grande, ainda está sendo, né, doutora? E assim, como que esse profissional pode buscar o atendimento pela enfermagem solidária do COFEM aqui no hospital? Eu não fiquei sabendo, assim, da diretoria, nada. Quem me falou, quero até deixar um abraço, né, a Érica França, que a Érica França falou muito da senhora. Nossa, a Érica França aí,
ela também foi conselheira do Corém na gestão da Jo, né? Aí 2018 e 2020. Verdade. E ela falou para os operadores, ela falou de uma doutora, uma enfermeira incrível, né? Lá de Brasília, que tinha um projeto da enfermagem solidária, trabalha com saúde mental, então foi através da Érica França que eu fiquei sabendo, né, sobre o seu trabalho, e agora, em contato com a Jo, a gente fez toda essa parceria, que é muito importante, né? Então, como que faz aí, quem é do hospital, por exemplo, que quer passar pelo COFEM, aí nessa enfermagem solidária? Explica pra gente. Pois é. Eu acho que o projeto Enfermagem Solidária e a gente está pensando, né, em colocar um outro objetivo, continuar o projeto de outra forma, os enfermeiros precisa ser atendido de alguma forma. E o que nós estamos pensando mais é nós sermos aquelas pessoas, a ponte só, o COFEM. E cada Corém, nós temos regionais em todos os estados, então cada Corém teria um grupo de atendimento, né? Esse grupo de atendimento, que não fosse 24 horas, que fosse num tempo, né, mais acessível, sem a loucura que eu implantei, né? Mas que era necessária, não era, Ju? Verdade. Naquele momento, às 24 horas, era necessária. E é muito interessante que eu digo, eu sempre dizia para os enfermeiros, porque a gente tem um link de entrada e tem um grupo de WhatsApp, né? Então, quando os enfermeiros saem do plantão, eles falam, ô Jô, bom plantão, né? Tô saindo do 1, tô saindo do 2, né? Aí a Jo já dizia, eu tô entrando no 1. E, eles passaram o plantão assim como se estivessem no hospital, né? E eles não saem do grupo, né? Eles continuam lá. E aí eu falo de vez em quando para eles, né? Nós criamos uma comunidade de destino. Porque agora nossas vidas vão se encontrando de uma forma, de outra forma. Então, eu assim, não acho, né, isso que a gente fala, e muitas pessoas falam. Eu acho que eu podia fazer. Eu fiz o que eu pude fazer. Eu não fiz nada excepcional, né? Acho que eu tenho muito orgulho do grupo que atuou. Todo o tempo eu faço referência a eles, né? A Jo sabe que, assim, além do grupo que atuava, mesmo atuando, tinha um supervisor para ver se estava tudo andando direitinho, né? Verdade. Era chicote na mão, né, Ju? E aí, também eu tenho certeza que todos eles sabiam que eu não saía da plataforma. Né? Todos eles tinham certeza, eles me falam, a gente tinha certeza que você estava lá. Né? E, assim, eu não conseguia sair da plataforma, que eu achava que tinha que estar lá, tinha que ver se, às vezes eles falavam comigo no privado, que tinham atendido com muito sofrimento, e aí, às vezes choravam comigo, né? Então, assim, todos eles tinham certeza que eu em volta para essa linha com pintinho, né? Mas acho, sim, que foi um projeto importante, porque nós atendemos cerca de 8.000 profissionais de saúde, profissionais de enfermagem, e acho que atendemos muito bem, né? Acho que, assim, os enfermeiros de saúde mental
tinha um compromisso muito grande. Então, foi assim, muito bom. E foi muito bom também para os enfermeiros de saúde mental. Porque na nossa profissão, né, você sabe bem, que a enfermagem psiquiátrica de saúde mental é realizada da área profissional, né? É aquele grupo que ninguém quer por perto, né? Máximo que eles falam para nós, ó, esse daí é para você, né? Acho que foi um momento que os enfermeiros se sentiram mais valorados, atendendo os colegas, né? Percebendo que os colegas procuravam. Então, acho que a Ana Losso, né, tá nos assistindo, e a Ana Losso também foi nossa voluntária no projeto de enfermagem solidária, e batalhou muito, foi muito bonito, né? Eu tenho muito orgulho de pessoas, e para mim a saúde mental tem uma importância fundamental. Eu acho que a assistência, desde a formação, tinha que ensinar a atender o sofrimento emocional. Porque eu não vejo isso na prática, né? Às vezes eu até assusto, que eu digo assim, eu nunca vi um enfermeiro sentado, porque eu não posso atender emocionalmente alguém em pé, né? Se eu estou em pé, eu dou sempre a impressão que eu estou com pressa, né? O enfermeiro dá sempre essa sensação assim, de que ele é o apressado, né? E na saúde mental, não, é um bando de gente tranquila, que não tem o que fazer, tem 1 milhão de coisas para fazer. Mas é para atender, nós puxamos a cadeira, puxamos o banquinho, sentamos na cama, mas nós sentamos para dizer, exatamente, nós vamos te atender. Eu não estou pressa, acabou, eu não existe. Então, é uma relação diferente que eu vejo que na formação já precisava acontecer. Mas acho que é isso. Que a gente vai batalhando enquanto tiver força. Bom, eu quero enfatizar aqui também, né? A gente tem relatos aí, tem muitos colegas do Enfermagem Solidária que está prestigiando essa live. Muito obrigada, né? A gente falou lá no grupo, o pessoal entrou e tem bastante coisa aqui falando, pessoas muito orgulhosas de fazerem parte do Enfermagem Solidária, de estar junto com a doutora Doris, o enfermeiro Cláudio. Ele colocou assim, muitas conversas na madrugada, clareou, verdade, eu fui supervisora dele, né? Eu comecei como atendente, olha só, Adri, eu comecei como atendente, depois eu passei como supervisora dos atendimentos de enfermagem solidária. Para mim foi uma honra, né? E eu pude ali aprender, tá junto ao lado da doutora Doris nesse momento, para mim foi muito importante para a minha vida, para a minha carreira profissional, né, porque trouxe uma nuance diferente do que a enfermagem realmente estava vivenciando no Brasil todo. Então, ouvir esses relatos, né, a gente tem tanta história, a gente fosse escrever todas as histórias, se nós ouvirmos, ia dar uma bíblia de atendimento da saúde mental, porque é muita coisa, né, muito relato triste, muito relato feliz, muita questão administrativa para orientar, porque eles entravam pedindo muita solicitação sobre isso, e nós como enfermeiros, a gente tinha que ir ali por obrigação, né, conduzir os nossos colegas naquele momento de pandemia ao bom caminho, né, a tomarem as atitudes corretas naquele momento, porque ninguém sabia de nada, a gente não também estava tão assim, mas a gente teve o privilégio de também cuidar de quem estava cuidando, né? Então, o real sentido do cuidar de quem cuida é esse, né? Da gente levar essa... A enfermagem solidária fez isso assim, com muita maestria, com muito amor, muito carinho, em todo momento. E o Cláudio fala assim, doutor, como podemos, enquanto profissionais da enfermagem em saúde mental, dar ainda mais visibilidade para a nossa profissão, tanto quanto a pandemia mostrou ao mundo? Aí ele fala que aplausos ele dispensa, né? Que, na verdade, a gente precisa mais também politizar nessa parte, né? Levar esses debates.
dia 1 e 2 agora, de junho, nós vamos ter aí um grande evento da Comissão Nacional de Saúde Mental, coordenado pela doutora Doris. Vai ser online esse evento e vai falar sobre as práticas da saúde mental para os atendimentos, né, doutora? Fala um pouco desse evento para a gente, por favor. Eu acho que vai valer a pena, né? Olha que bonitinho, a Ana Losso. Bastante Ana, obrigada. Elogios. Bom, Ju, nem sei quanto tempo de live, amiga. Acho que já tem quase 1 hora, né? Que a gente está aqui, eu nem lembro. Que horas entrou? Mas, assim, foi incrível e compartilhar, né, um pouco da minha experiência lá dentro do hospital com os colegas, ouvir esse projeto incrível aí, né, que a doutora Doris é a mãe. Ontem eu falei com o pai, estou falando com a mãe do projeto hoje, e que muita gente não conhecia e que está conhecendo agora. Vou compartilhar essa live no hospital. Olha, eles são, mas olha, o projeto, ele só teve sucesso por conta dos enfermeiros de saúde mental que estavam ali com maior compromisso e querendo tanto ajudar os seus colegas. Né? E nós sempre pensávamos que nós da saúde mental estávamos mais protegidos. E não estávamos. Muitos pegaram Covid, alguns ficaram até mais grave. Perdemos uma colega que era, assim, uma pessoa tipo o braço direito, né, Ju? Era a professora Mãe Félix, a Rosali. E, então, assim, entre nós também teve momentos muito tristes, né? Muitas pessoas também sofreram ali dentro, porque ninguém ficou sem sofrer. Né? A pandemia, basta a gente pensar que nós ficamos em casa quase um ano, eu acredito. Né? E como que isso foi ruim. Daí eu volto para o manicômio e digo assim, a liberdade é terapêutica. É só a liberdade terapêutica. Ninguém preso em casa. Eu estava lendo agora mesmo uma coisa que me fez até um pouquinho antes de vir para cá, que uma mãe morreu e um menino que tinha um problema mental, ficou 10 dias com a mãe morta e ninguém sentiu nem falta. Então, assim, situações tão tristes, né, que a gente vê, que a gente fala, mas por que o ser humano tem que fazer isso, né? Por que as pessoas não se juntam mais? É tão gostoso estar com as pessoas, unir, né? Mas tem tudo, né? Tem essas coisas que são muito ruins. E eu acredito que o grupo da saúde mental se fortaleceu, nós vamos continuar de alguma forma, nós vamos continuar marchando por esse país e vamos construir coisas. Eu tenho certeza, e assim, vivo tendo ideias. Não, eu falo para ela, Adri, que eu quero estar em todas, viu? Mas então, ela tem ideias criativas. Você como aliada dela aí nesse projeto, né? Então, vai surgir coisas boas. É como eu aqui no meu projeto Despertar. Cada hora coisas novas que vão surgindo para ajudar, né, gente? É isso aí, somar essas forças para ajudar, nos ajudar e ajudar o outro também. Então, Jô, aí já é uma grande aliada aí da doutora Doris aí nesses projetos, nessas ideias incríveis. E é só a gente vai que vai. Para divulgar também.
Eu vou bater. Doutora, convida o pessoal para o nosso evento 1 e 2. Muito obrigada. Foi uma honra para você. Convida o pessoal para o nosso evento Oi, dia 1 e 2, que depois a gente vai colocar o link para o pessoal entrar. Sim. Dia 1 e 2, nós vamos ter o encontro de saúde mental, que vai ser híbrido. Claro que o híbrido é mais online, né? Todos que assistirem pelo menos uma parte do evento serão certificados. E será das 9 às 17 horas. Ele vai acontecer em Brasília, no COFEM. Mas a gente... vocês comecem a mandar e-mail, WhatsApp para mim, para a Jo, para a Ana, para todo mundo que está aqui, que as pessoas vão passando a forma de vocês se inscreverem. Também, se vocês entrarem no cofem.gov.br, tem o local para fazer a inscrição, né? E se não fosse online, a gente já teria que ter fechado essas inscrições há muito tempo, porque nós já ultrapassamos. Que legal. Depois manda o compartilho para o pessoal, viu? Vou mandar, eu vou colocar o link quando a gente for compartilhar esse vídeo, para o pessoal entrar e poder se inscrever, porque aí fica mais fácil deles poderem aí acessar. Ah, legal. Claro, claro. E é uma forma que a gente sente de levar conhecimento de saúde mental, né? Para a população, para os profissionais. Então, até estava questionando a questão de certificação. Eu disse, se a pessoa assistir ela já merece o certificado. Porque a maioria não quer nem olhar para onde está escrito ele. Então, eu acho que vale. Né? Então, acho que... Eu tenho a impressão que vai ser um evento muito bom. E depois, em setembro, nós temos também o CBCenf, onde nós temos o 5º encontro latino-americano de saúde mental. Vai ser Vou bem divulgar. Adorei, viu? Divulga, adorei. Linda. Obrigada. Foi uma honra estar com vocês. Foi gostoso o meu sábado, fora o sofrimento anterior, que eu não consegui entrar, né? Mas valeu. Obrigada. Tudo valeu. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que nos assistiram. Eu fico muito contente por estar com vocês. Obrigada, doutora. Super beijo. Agradeço. Te agradeço aí, Jo, né, por ter feito essa ponte, essa articulação aí, aqui o projeto Hospital São Paulo, Corém, COFEM, né? Porque a gente tem que se unir mesmo, divulgar, compartilhar o que é bom aí, para que as pessoas conheçam, se melhorem. E a doutora falou uma coisa importante, quando eu fiz a minha especialização, eu fiz saúde pública na Unifesp. Aí o pessoal falava, saúde mental é a única que eu não quero fazer. Ai, Deus me livre. Então, elas têm ainda um preconceito muito grande. E quando a gente chega no hospital, que você tem ali um paciente que já teve um surto, alguma coisa, e aí ninguém sabe lidar. Aí acha que é só fazer medicamento e amarrar. E não, aí você tem que ir lá, né? Tinha uma enfermeira de saúde mental, ela ia, conversava, dialogava. Então aquele comportamento agressivo que ele tinha, num piscar de olhos assim, entrando em equilíbrio, ninguém entendia. Então acho que ainda tem muito que ser olhado, né? A enfermagem ainda tem que se permitir aí a trilhar esses caminhos, sem o julgamento, né? Sem o julgamento, mas acolhendo. Bom, eu sei que a gente já ultrapassou o nosso horário, mas eu deixo a porta aqui aberta, né, para a gente falar aí sobre outros temas, sobre saúde mental mais para frente, né, se a doutora, assim, tiver disponibilidade, porque eu acho que tem muita coisa para ser abordada ainda. Josi, gratidão infinita aí por toda essa dedicação aí na Semana da Enfermagem, toda essa articulação. Agradecer mais uma vez a Érica França, né, ela não esteve aqui na live, mas ela vai assistir. Quero deixar aqui esse agradecimento também a ela, que foi uma das primeiras pessoas a me falar da doutora Doris.
E a todos que assistiram e que vão nos assistir depois. Beijos de luz para vocês. Beijo, doutora. Gratidão. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau.